Então, pessoal, eu estou aqui para conversar com você um pouco sobre preconceito, racismo, intolerância. Nós estamos chegando no final do ano e nós estamos vindo de um ano bastante pesado, você há de convir comigo? Pesado, um ano cheio de provações, cheio de dificuldades. E eu gostaria de refletir isso que eu tenho percebido nas redes sociais, tenho percebido isso nas partilhas, nos pedidos de aconselhamento. Às vezes a pessoa não tem nem consciência do que ela está falando, mas é fruto do preconceito, é fruto da intolerância. Você sabe que o preconceito é uma forma de discriminação e é baseada, a base do preconceito é as crenças sem fundamentação. Gera conflito, gera ódio, gera na sociedade, gera na família, gera na comunidade, mesmo nas igrejas. Você sabe que é quando o preconceito, você tem um conceito, um preconceito, uma opinião previamente concebida, um juízo feito sobre um grupo sem conhecer o grupo, sem ter experiência vivida com o grupo. O que acontece? Acontece uma simplificação. Você simplifica tudo e cria estereótipos. É um grande perigo. Porque o preconceito, ele provoca na pessoa que é preconceituosa um componente afetivo. Então veja, você cria em relação àquilo marcas afetivas, você se apega. E por isso que a pessoa preconceituosa, ela se torna resistente a uma informação que é contrária ao que você pensava e, consequentemente, à exclusão. E a discriminação está muito forte hoje no que se refere à religião, à sexualidade, à cor da pele, à nacionalidade. Você tem noção que nós vivemos em contatos com diferentes identidades culturais diversas. Eu pessoalmente, veja por exemplo, num programa de rádio, eu vou de norte a sul do Brasil, no mesmo programa. Nós estamos em contato constante, ainda mais com o mundo globalizado. O problema é que às vezes nós achamos que a nossa identidade, a minha, que eu estabeleci, é a certa. E quando eu não aceito a identidade do outro, eu me torno intolerante e crio conflitos sociais. Acredite, o preconceito gera intrigas, conflitos, desentendimentos, comportamento de ódio e, infelizmente, violência. E muitos problemas dentro da família têm como raiz o preconceito. Repito, por ser um julgamento prévio e por crenças que vêm de superstições e ignorância, pode ser vencido. Você sabe que uma das chaves de superação do preconceito é o conhecimento. É verdade. Conhecimento. Conhecimento, estudo, elaboração, você refletir, você pensar de novo. E eu quero lembrar que atos de preconceitos, a lei prescreve de 89, de 2 a 5 anos. Bom, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Aí nós temos que falar de algo maior que um preconceito, que é o racismo, que é uma forma de preconceito baseada em discriminação. E infelizmente, no Brasil, não vamos pensar longe, apesar que estamos acompanhando os Estados Unidos, o racismo afeta a vida de muitas pessoas e o racismo precisa ser superado. Nós temos que aprender a viver com as diferenças. Não é fácil, mas é possível. É verdade que no Brasil nós estamos chegando a mais ou menos 8 bilhões de pessoas, mas nós podemos conviver com o diferente. Nós podemos viver com opiniões diferentes, com crenças diferentes, contextos diferentes. E há muitos relatos de desrespeito e intolerância. É a grande dificuldade
de viver com o diferente. O que acontece? A consequência é imediata, isolamento dos grupos. Na nossa história, nós temos uma marca muito negativa, nós temos uma dívida com os índios, com os negros, e agora, num passado recente, apareceu bastante o tema dos imigrantes e dos refugiados. Dentro desse contexto, eu queria refletir com você sobre intolerância. E eu digo assim que a intolerância, perceba, ela tem duas raízes. Uma, o individualismo, e o segundo, o imediatismo. Eu não falei individualidade. A individualidade é positiva, nós não somos uma forma. A gente não é obrigado a ler tudo na mesma cartilha. É importante que eu e você tenhamos senso crítico, é importante demais que nós formemos a nossa consciência. É diferente individualidade de individualismo. Individualismo é quando a pessoa ela está preocupada só em satisfazer as suas coisas e não pensa no coletivo. Essa é uma raiz. Outra, o imediatismo. O que é isso? Não sei se você percebe, e eu tenho me proposto a falar, conversar, partilhar. O imediatismo é quando a pessoa ela não se interessa em ouvir opiniões diferentes da sua. É rasa. Então, e isso é um perigo. Você vai dizer, mas a minha formação é internet. Você sabia que é um grande problema na internet? O grande problema chama-se efeito bolha. O que é isso? Se eu vou lá nas minhas redes sociais e procuro certos assuntos, o próprio sistema, ele exclui os outros e só vai me mostrando aquilo que é do meu interesse. O que acontece, consequentemente? Você fica criando uma bolha de informação que, se é alguma coisa errada, também vai fortalecer o seu extremismo. Por isso, nós não podemos limitar a nossa informação a apenas alguns pontos de vistas. Nós temos que aprofundar. Por exemplo, você percebe na internet hoje, há muita denúncia de conteúdos racistas, xenofobia, pessoas que são misóginas. E sabe o que é isso? Pessoas que desprezam a mulher. Ignorância religiosa. Você sabe que, eu já disse, mas eu repito, cuidado com tudo que você se limitar ao que vem pela internet. A velocidade é grande, o distanciamento dá à pessoa a ideia de anonimato. Então, aquilo que ela não fala, não teria coragem de falar frente a frente, ela se sente no direito de falar porque está distante. E como eu disse, esse fenômeno das bolhas virtuais é um mecanismo muito perigoso. O extremismo pode ser fortalecido, isola pessoas. Você sabe como que pode ser uma forma de intolerância, de preconceito e de racismo? Vou dar exemplos. Não precisa ser coisas tão veementes. Alguns exemplos. Insultos verbais, insultos gestuais, calúnias, antipatia, ironias, piadas. Aí a gente começa a perceber. Claro que existem outros problemas, que a gente também não vai reduzir só a questão do racismo. Por exemplo, o Brasil hoje vive um problema dos deficientes físicos e mentais. Você quer um exemplo de preconceito? A falta de acessibilidade. O fato de não ter essa preocupação de criar acessibilidade faça com que a pessoa esteja excluída. Depois, uma outra pergunta. Percebe que poucas instituições hoje estão preparadas para atender uma pessoa autista ou uma pessoa com síndrome de Down? Portanto, perceba que nós precisamos crescer. Nós precisamos, em vista do Dia da Consciência Negra, mas no mundo de hoje, polarizado, as pessoas irrequietas, as pessoas cansadas da pandemia. E não esqueça, você pode estar cansado, mas o vírus não. Nós não podemos fazer um campo de batalha dentro de nossas casas, na sociedade
e nas comunidades. Está chegando o Natal. E não foi no Natal que veio a paz na terra aos homens de boa vontade? Então não é hora de deixarmos essa paz na terra realmente acontecer em nossas vidas? Bom, gostaria de pedir, se você gostou dessa reflexão, dê um feedback. E olha, outra coisa, se você gostou, passe para alguém. Não porque esse alguém que você vai indicar seja alguém que precise escutar, mas é formar consciência crítica. Eu acredito que também esse é meu papel, porque evangelizar é preciso. Abraço.